Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos, e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão, ser acupunturista fora da curva, tendo resultado desde o início do seu tratamento, como? Tratando a raiz do problema dos seus pacientes, que é as questões emocionais. E é por isso, que eu estou aqui hoje para fazer um caso clínico incrível, falando sobre endometriose, e diversas alterações emocionais. Então nós vamos entender o porquê que está por trás todo esse mecanismo que está gerando alterações físicas nessa paciente. Tá? Além de tudo isso, eu estou fazendo o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, que é um evento online gratuito, na qual estamos tendo 4 aulas, na qual eu quero te mostrar esse passo a passo de como você pode fazer para trazer esse reequilíbrio energético e emocional para o seu paciente de uma maneira ainda muito mais profunda. Tá? Então, se você não assistiu a primeira aula, que foi segunda-feira, corra para assistir hoje ainda, porque hoje, às 8 horas da noite, nós teremos nossa segunda aula. E essa segunda aula ela é determinante para você entender todo o processo teórico e prático que eu vou passar na terceira aula, que vai ser amanhã, às 8 horas da noite. E no domingo eu apareço aqui com aula bônus, Deixo vocês assentarem todos os pensamentos. Domingo eu chego aqui com aula bônus surpresa, que vai explodir a mente de vocês. Beleza? Vamos lá então, vamos fazer esse caso clínico hoje, tá? Vou colocar aqui café com acupuntura. É um caso clínico de endometriose com alterações emocionais. Estou colocando alterações emocionais, depois quando vocês escutarem o caso clínico, vocês vão entender um pouquinho melhor do que é todo esse processo, tá? Então vamos lá? Vou passar o caso clínico aqui e já vou colocando, porque é um caso clínico bem extenso, então para não tomar muito tempo, então já comece a prestar atenção em todos os detalhes, porque todos os detalhes desse caso clínico vai fazer referência com todo o processo que essa paciente está vivendo, tá? Então vamos lá, vamos compreender melhor aqui, eu vou colocando e nós vamos discutindo já todo esse processo, todo esse mecanismo, tá? Fogo, terra, metal, água, madeira. Eu acho que esse caso clínico vai ser evidente para que nós, em geral, possamos entender vários aspectos dentro de como o organismo responde a estímulos emocionais, tá? Vamos lá então. Nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino de 43 anos de idade, tá? Sexo feminino, 43 anos de idade, tá? Com cisto no ovário direito, tá? E endometriose, tá? A endometriose dela está no útero, tá? E também no intestino. E tem a adenomiose também dentro do útero, tá? Olha só. Todo esse processo da endometriose, se nós pararmos para pensar a respeito de todo o processo fisiológico que comete ele, nós vamos entender que a endometriose é uma alteração de forma, são células do útero que crescem desenfreadamente para fora do útero também, e ele então pode acometer o útero e várias outras estruturas. Inclusive, nessa paciente aqui, a endometriose dela já está chegando, inclusive, no intestino. Certo? Então, só para a gente começar a raciocinar já a respeito desse tema. Tá? Então, a alteração de forma que está interferindo a terra, a alteração da terra, interferindo na madeira e no metal. Show? Alguns pacientes podem chegar até na bexiga, tá? E aí já é a terra interferindo também na água. Show? Só isso aqui já vale muito para nós começarmos a entender essa paciente, tá? Ela tem os pés e as mãos muito frias, tá? Sempre gelada,
Então, olha só que interessante, porque nós podemos pensar se as extremidades estão frias, né? Possivelmente tem um fator frio e também pode ter um calor que se acende. Ó, pode ter um frio e um calor que se acende. Tá? Beleza. Dando sequência aqui, né? A paciente relata que tem muito frio, tá? E dor óssea. Ela fala que essa dor óssea dela dói como se estivesse quebrando, né? Então, ela relata já que tem muito frio e dor óssea, ó. Dor óssea. Olha a doença autoimune chegando aqui também. Artrite reumatoide. É inicial, mas já está apresentando aqui, né, os seus primeiros traços. Tá? Acorda sempre 3h30, 4 horas da manhã. Esse é um horário do pulmão, tá? Horário do pulmão, que nos predispõe a pensar numa tristeza, numa insatisfação. Concentração, baixa memória, baixa fadiga, muita fadiga, tá? Então, ó, concentração, memória. Tá? Então, vamos entendendo todo o processo e depois nós vamos chegar na história emocional dela, tá? Tem muito sono diurno, olha só, então isso nos mostra que a qualidade do sono não está tão boa. Então tem sono durante o dia, então mostra que a qualidade do sono durante a noite dela não é tão bom, né? Muita irritação, sem paciência. Ó, começou as questões emocionais. Irritação, sem paciência, tá? Prefere o sabor doce, relata tristeza, tá? Relata tristeza, anemia, soluço, né? Prefere também o sabor salgado e detesta o amargo, tá? Tem uma pressão mais baixa, está próxima à menopausa, o médico diz que ela está próxima a entrar na menopausa, tá? E agora, uma questão interessante, né? Uma questão interessante. Ela é a caçula, ela é uma filha caçula de 10 filhos. De uma família pobre, tá? Mamou até os 6 anos de idade e sempre foi muito apegada, muito apego. Então, olha só. Esse apego aqui é importante, tá? Você percebe que ela é a filha caçula, tende a ser a mais mimada, né? Muito apego, e aí entra alguns fatores interessantes, né? Sofreu abuso, ela não sabe falar por quanto tempo, nunca contou para a família, então olha as questões emocionais já entrando, tá? Um pai alcoólatra, violento, com muitos ciúmes da mãe, tá? A mãe relata traições do pai, a mãe um sentimento de ressentimento, magoada, chorosa, tá? A avó morava junto com elas e essa paciente gostava muito da avó dela, tá? Não gosta do frio, né? Quando criança se sentia, né? Um vazio no peito. Olha essa informação que a criança já traz, né? Quando criança já sentia um vazio no peito que doía. Lá na escola nunca foi muito boa, principalmente na área de matemática, sofreu bullying, tem muitas mágoas, vergonha, se sentia sozinha, tá? Se sentia sozinha. Apresentou uma dermatite nas mãos ali por volta de 12 a 14 anos, que chegava a sangrar, né, ali nos ferimentos das mãos. Olha só, interessante isso aqui, que a dermatite vem aqui e ela também tem uma característica emocional, tá? Tem uma característica emocional. Teve hepatite aos 11 anos de idade. Teve hepatite aos 11 anos de idade, menstruação, né, com 14, 15 anos, filha de uma mãe autoritária, sentia-se como uma estranha em casa. Olha só a fala das questões emocionais que essa criança vivenciou em todo esse processo, né? O pai faleceu O pai faleceu mais ou menos com 16 anos, né, com um infarto, né?
Com 18 anos saiu de casa, com 21 anos casou-se. Tá? O marido já tinha uma filha, tá? O marido já tinha uma filha e ela teve muitos problemas com a ex do marido e com a sogra. Tá? Então, entrou nela um sentimento de muita frustração, raiva e arrependimento. Olha só, depois do casamento, frustração, raiva e arrependimento. Tá? Entrou em depressão, ficou em depressão, num processo depressivo por mais ou menos 2 anos. Olha só. Processo depressivo por mais ou menos 2 anos. Tá? Descobriu tendo muitas dores, foi no médico, né? Começou a ter muitas dores abdominais, foi no médico, foi diagnosticado um cisto hemorrágico, tá? E, por fim, então, foi diagnosticado a endometriose. É uma paciente que queria muito ter filhos, né? Queria muito ter filhos, então 2 meses depois de um tratamento ela conseguiu engravidar, né? E foi uma gravidez de muito estresse. Olha só, olha aqui, eu vou até colocar essa questão aqui, gravidez de muito estresse. Por quê? Porque nós sabemos que as emoções da mãe, né, são transferidas para a criança. Então, olha só o nível que nós podemos chegar com a acupuntura. Porque essa mãe, ela não tem culpa nenhuma por tudo que ela passou. Foi o processo dela. Mas ela teve uma filha e pode ser que essas emoções que ela sentia tenham sido repassadas para a filha. E isso aqui, tá? Existe uma metodologia dentro da acupuntura que você pode dessensibilizar essas emoções, não só da mãe, como também dos filhos, tá? Então isso aqui é importante, vou colocar aqui porque vai ser importante o tratamento também dos filhos, tá? Então, ela teve muito estresse durante a gestação, né? Estresses financeiros, tá? Mas a filha nasceu e depois que a filha nasceu, 6 meses depois, ela engravidou de um segundo filho e agora um menino, né? E nessa gestação ela também sentiu muita insegurança. Por quê? Porque por 4 dias durante a gestação ela teve uma hemorragia muito grande, muito estresse, muita raiva, né? E aí então teve o segundo filho. Então olha só que nas 2 gestações ela teve interações emocionais que pode ter sido passada para a filha e para o filho. Então, eu recomendo o tratamento também dessas duas crianças. Tá? E aí, então, depois que ela teve os 2 filhos, né, ela entrou num processo de engordar bastante, né? Engordou bastante, em 2016 conseguiu emagrecer, em 2017 teve uma nova decepção, novamente o peso aumentou, em 2018 conseguiu regular o peso novamente, tá? É uma pessoa que ela fala que ela tem pouca confiança, tá? Baixa confiança, dificuldade de perdoar, né? E a filha está entrando também em doença autoimune, tá? E o filho é muito ansioso e tem medo de dormir sozinho. Olha só, as emoções que os filhos têm. Então, se nós pararmos para pensar aqui um pouquinho, nós podemos ver realmente como as emoções da mãe interferem nos filhos. Mas o mais importante, existe uma linha terapêutica de dessensibilização que nós podemos fazer aqui, ó. Dessensibilização gestacional, que vai limpar essas emoções e trazer um autoconhecimento para esses filhos. Tá? Tudo isso eu estou explicando dentro das aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula do laboratório, corra e assista, tá? Porque hoje nós teremos a segunda aula. E é importantíssimo você assistir essas aulas na ordem, porque justamente elas são feitas desta forma para você aterrissar todo esse conhecimento da melhor forma possível. Tá? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui agora uma mãe, né, com um quadro de endometriose, né? Recentemente ela fez uma cirurgia, retirou um nódulo do tamanho de uma laranja ali na região ventral também, que também era processos da endometriose.
E aí, eu vou trazer algumas questões importantes aqui para vocês, sem julgamento algum, só para a gente conseguir pensar, só para a gente conseguir raciocinar. E esse raciocínio ele é importante para que nós possamos também fazer com os nossos pacientes. É que eu não estou querendo que façamos julgamentos, porque nós não sabemos a magnitude de todas essas emoções que cada paciente sente. Às vezes, né, eu entro num processo de insatisfação com uma coisa tão pequena, mas isso acaba gerando um processo muito grande em mim. Às vezes uma pessoa entra num processo de raiva, mágoa, rancor, com uma questão tão pequena, tá? Mas isso está incomodando ela. Quanto mais uma paciente dessa, que sofreu abusos durante a infância, que aguentou tudo isso calada, não teve forças para contar para a família, tá? Vivendo em uma situação, né? Filhos usam os pais como exemplos. O maior exemplo de uma criança são os pais. E essa criança viveu em uma família onde o pai era alcoólatra, autoritário, né? Com muitas crises de ciúme da mãe, tá? A mãe também é autoritária, né? Então olha só o ambiente que essa paciente vivenciou. Então se nós usamos questões muito pequenas tendo alterações emocionais, pensa quem vivenciou grandes eventos emocionais, tá? E a pessoa não tem culpa. Isso não é uma culpa da pessoa, tá? E por isso que eu acho tão incrível a acupuntura, porque ela tem mecanismos para ajudar essa pessoa. E aí, fazendo todo essa reflexão, eu trago para vocês. Olha só, uma paciente que sofreu abusos durante a infância, que tinha um pai autoritário, a mãe autoritária dentro de casa, um pai ciumento, possivelmente deve ter presenciado várias brigas, tá? Emocionalmente, a mente dessa paciente entra num processo, né, de proteção. E aí, né, definitivamente, ela tem várias alterações físicas que nos mostram que essas alterações emocionais estão condizentes. Porque pensa como que é a estrutura emocional dessa mãe, mesmo ela desejando ter filhos, ela ter vivenciado tudo que ela viveu. O organismo vai tentar proteger ela, né, de todo esse processo. Então vem a endometriose, que até prejudicaria ela a ter filhos. Mas aí o desejo, a vontade, a força de vontade, a luta diária por todo o processo, né? O desejo de ter filhos foi maior e ela conseguiu então ter 2 filhos, tá? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês? Então, olha só, a paciente tem muita alteração no útero e nos intestinos devido à alteração de forma da endometriose. Né? Todo esse processo interfere na concentração, na memória, na preferência pelo doce. Essa paciente já tem o início de uma doença autoimune, então por isso a preferência pelo sabor salgado, né? Sentimento de muito frio e também a dor óssea. E aí, né, a depressão, a dermatite, né, a tristeza, o acordar sempre no horário do pulmão e também, né, as alterações emocionais, irritação, frustração, raiva, tá? Desconfiança, tudo isso, né, vem por quê? Porque ela vivenciou tudo isso na infância dela. Tudo isso ela vivenciou na infância dela. Então, olha só, ela teve tudo isso na infância dela, com 20 anos ela casa, teve todo esse processo com a sogra, com a ex-mulher do marido, né, que gerou muita frustração, muita raiva e arrependimento, mas o marido é um bom pai, cuida bem dos filhos dela. Então, olha os momentos de vida que ela passou. E tudo isso vai ficando, né, formando uma cicatriz emocional na paciente. E aí, né, começa então que essas emoções que ela vai vivenciando começa a gerar desequilíbrios energéticos.
E esses desequilíbrios energéticos chegam no físico. Chega no físico. Então é por isso que quando eu falo aqui que a melhor forma para nós tratarmos o nosso paciente é definitivamente entregando para ele um processo de autoconhecimento, né, de reflexão, mas não é por indução, não é por falas, e sim por um processo, né, de usar as agulhas como um veículo para essa paciente trazer a racionalização, a conscientização dessas emoções, para que definitivamente esse autoconhecimento gere um autocontrole sobre essas emoções. E quando nós temos um autocontrole sobre as nossas emoções, isso começa a gerar um processo de reequilíbrio energético e reequilíbrio físico. Então, muitas vezes, quando nós vamos atender um paciente que ele tem uma dor no ombro, uma dor lombar, uma cefaleia, uma enxaqueca, muitas vezes, quando nós avaliamos e percebemos que tem um gatilho mental por trás, né, e nós usamos uma linha terapêutica de autocontrole dessas emoções, de autoconhecimento, que vai promover uma racionalização e uma conscientização das emoções, nós conseguimos entregar para esse paciente a melhora de qualquer tipo de dor dele através de um reequilíbrio emocional. Então, aqui no tratamento, nós vamos seguir curto, médio e longo prazo. Mas a partir do momento que você entende que a grande virada de chave é o tratamento do longo prazo e que é sim possível você tratar o longo prazo associando o desequilíbrio energético desse paciente, ou seja, trabalhar o emocional e a parte energética desse paciente de uma maneira íntegra, profunda, trazendo esse autoconhecimento, você consegue fazer isso de forma mais rápida. Porque as emoções é a raiz do problema. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem visualizar isso? E agora, então, vou trazer a língua dessa paciente para nós fazermos uma análise, tá? Para fazer um diagnóstico preciso e comparar com tudo isso para a gente seguir numa linha terapêutica. Essa é a língua da nossa paciente. Vamos fazer esse diagnóstico preciso aí? E aí? Primeiro fator que nós vamos avaliar, saburra. Essa língua apresenta saburra? Tem saburra? Se essa língua tem saburra, ela é mais para branca ou mais para amarelada? É uma saburra mais branca ou mais amarelada? Uma saburra leve, né? E branca. Fina e branca. Perfeito. Saburra branca. Saburra branca. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor. Essa é uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Show! Saburra fina e branca, perfeito. E a cor? Mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Aparentemente bem mais pálida, né? É uma língua mais pálida. Se nós olharmos, a ponta está um pouquinho mais vermelha, mas ela tem características de maior palidez. Pálida. Perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissura? Tem edema? Tem volume? Está com marcas de dentições? Marcas de dentições? Sim, ela tem uma fissura profunda que pega do triplo aquecedor inferior e chega até o triplo aquecedor superior. Chega até ali na região do pulmão.
Sim, é uma língua bastante edemaciada. Muito edema. Muito volumosa. Muito volumosa. Show! E por último, o último fator que nós vamos avaliar é a umidade. Essa língua apresenta brilho? Ela apresenta umidade? Tem líquidos orgânicos nela? Né? Tem acúmulo de salivação nela? Você vê brilho nela ou é uma característica mais seca? Sim, as petecas também estão ligadas ao calor, né? Perfeito. E aí? Mais para úmida ou mais para seca? Pouco brilho, né? Ela tem uma certa umidade, não é tão seca, né? Mas não é algo que chama tanta atenção no diagnóstico. Perfeito. Perfeito. Tá? Show. Maravilha. Então vamos lá. Vamos traduzir isso aqui para o nosso padrão de desequilíbrio, né? Então, se ela tem saburra branca, ela tem frio interno. Frio interno. Que justifica porque ela fala que as mãos dela e os pés são sempre gelados, né? Que ela tem muito frio, sente muito frio, né? Palidez, então tem uma deficiência de sangue. Mas a ponta e as laterais estão vermelhas e apresenta petequias. Então também tem calor, principalmente no fígado, na vesícula biliar e no coração. Show? Tem fissura do triplo aquecedor inferior até o triplo aquecedor superior. Então tem uma deficiência de energia em ti do baço. Mas é uma fissura profunda que pega quase da raiz até a ponta, já nos mostrando então também uma deficiência da essência. Um consumo da essência. É uma língua que está extremamente volumosa, edemaciada, então tem uma estagnação de ti. E é uma língua que apresenta um certo brilho, né? Então ela também tem uma leve deficiência da energia yang do pulmão, que não coloca os líquidos para circular, então ele acaba acumulando ali na língua. Show! Olha só que interessante. Olha só que interessante, que agora nós podemos fazer uma análise macro nessa paciente. Olha só, é uma paciente que apresenta frio. Perfeito, isso aqui justifica, né? Todas as questões de alterações que ela tem ali na água, né? É uma paciente que tem, né, deficiência de sangue. Olha só, deficiência de sangue. Perfeito, tá? Tá mostrando ali pela palidez na língua. O pessoal caiu aí, entrou uma ligação aqui. Tá? Voltou? Voltou? Me confirme aí para eu dar continuidade, que essa parte é importante. Tudo certo? Áudio, som? Me confirme aí para a gente dar continuidade. Show, perfeito. Então, essa paciente então tem frio, tem deficiência de sangue e também tem calor, principalmente calor no coração e também calor no fígado e na vesícula biliar. Calor. Ela tem um processo de endometriose, né, que é uma alteração de forma, e essa endometriose chegou no útero, então gera um certo processo inflamatório, então é normal ter calor nessas regiões, tá? Além disso, ela tem uma deficiência de energia yin que está gerando uma estagnação. Essa estagnação é bem gritante na língua dela, porque apresenta uma língua extremamente volumosa. Essa estagnação nos mostra através dessa alteração de forma. Essa alteração de forma que está chegando lá, né, na madeira e está chegando aqui no metal através dos intestinos. A endometriose chegando nessas duas regiões, tá? E todo esse processo gera uma deficiência
da essência. Da essência. Tá? Está consumindo a energia ancestral dela. Tanto é que ela está com o início de uma artrite reumatoide. Certo? E ela também apresenta uma deficiência leve da energia Yang. Lógico, se está muito estagnado, a energia não vai circular, então prejudica a circulação da energia Yang. Então isso acaba prejudicando também, né, as questões emocionais, e as questões emocionais acabam prejudicando ainda mais esse processo. Porque quando nós temos um frio intenso, né, um frio intenso aqui, esse frio gera uma estagnação de energia. Se nós colocarmos uma água no congelador, ela congela. Ela congela. Por quê? Porque gerou uma alteração de forma. As moléculas da água vão se agrupar, vão gerar um volume, uma massa mais sólida, mais dura. Vocês estão conseguindo compreender isso? Está fazendo sentido isso para vocês? Porque agora vai explodir a mente. Definitivamente. Porque o frio densifica a energia, gera estagnação. A estagnação prejudica a circulação da energia Yang, né? Essa estagnação chega lá na madeira, não deixando o sangue circular. E a madeira precisa de livre fluxo de energia, sangue em todas as direções, sangue em todas as células, para nutrir todo o organismo. Então, essa estagnação chegando na madeira gera deficiência de sangue, língua mais pálida. E aí o organismo precisa gerar um mecanismo de homeostase, de controle, de equilíbrio. E se está muito estagnado e ele precisa circular energia, ele começa a gerar mais fogo. Para que ele precisa gerar fogo? Porque ele precisa diluir essa massa, diluir o frio, diluir essa estagnação para gerar um livre fluxo de energia. Então, olha só que interessante, porque essa paciente tem um frio que está gerando uma estagnação, essa estagnação está gerando uma deficiência de sangue, e esse processo todo de estagnação está levando a um excesso de calor. Para quê? Para que definitivamente possa tentar buscar o reequilíbrio, só que não consegue. Aí todo esse mecanismo gera ainda mais ansiedade, gera ainda mais insegurança, mais medo, né? Se não está chegando sangue, não tem uma boa qualidade de sono, sonolência diurna. Sonolência diurna. Se não dorme bem, não limpa as energias, não limpa as emoções, fica remoendo as emoções, frustração, raiva, insatisfação, tristeza, depressão. Olha o mix de emoção que essa paciente vem vivenciando. Faz sentido isso para vocês? Então olha só o que eu vou falar aqui para vocês. Tudo isso aqui, o padrão de desequilíbrio dessa paciente vem por um frio que tem gerado uma estagnação de Qi da Terra, que tem gerado uma deficiência de sangue e de energia Yang Qi, e acaba reverberando num excesso de calor, para que esse calor tenta diluir o frio e tenta diluir essa estagnação. Faz sentido isso para vocês? Esse é o padrão de desequilíbrio energético dessa paciente. Esse é o padrão de desequilíbrio energético dessa paciente. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Porque agora eu quero uma segunda pergunta para vocês. Uma segunda pergunta para vocês. Faz sentido ou não? Se fez sentido, manda a cabecinha saindo fumaça. Isso aí, Lu. Isso aí mesmo. Aí. Olha que incrível. Olha que incrível o nível de debate que nós vamos fazer aqui nesse caso clínico. Tá? Enquanto vocês vão respondendo aí, eu lembro vocês que hoje nós teremos nossa segunda aula do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Tá? Quem não assistiu a primeira aula, que foi segunda-feira, o replay dela está disponível por pouco tempo. Então assista ela, porque ela vai ser determinante para você assistir a segunda aula hoje e entender na prática tudo que eu vou mostrar para vocês amanhã. Amanhã eu mostro na prática como vocês vão fazer a dessensibilização do sistema límbico, melhorando a racionalização e a conscientização das emoções. Tá? Vou te mostrar com pontos de acupuntura como você vai fazer isso. Show? Perfeito. Então aqui nós temos o padrão de desequilíbrio energético dessa paciente.
Agora eu pergunto para vocês, dentre todas as emoções que essa paciente vivenciou, qual foi o gatilho que gerou todo esse processo? Agora ficou bom. Na opinião de vocês, qual foi o gatilho emocional? A emoção. Qual foi a emoção que pode ter gerado esses desequilíbrios? Eu venho falando que as emoções geram desequilíbrios energéticos e alteram o físico. Perfeito. O físico dessa paciente está acometido com uma endometriose no útero e nos intestinos por conta de um desequilíbrio de frio que gerou uma estagnação, que gerou uma deficiência de energia Yang e de sangue e que gerou um calor. Agora eu quero saber a emoção. Qual foi a emoção que gerou isso? Show! Agora vai fritar a mente. Frustração, raiva, e aí, quem dá mais? Medo, insegurança. Show! Galera, tá brutal aí. Vamos lá? Vamos mais? Quem respondeu frustração, quem respondeu raiva aí, explique o porquê que vocês pensaram na raiva. Quem respondeu medo e insegurança, tenta explicar o porquê que é o medo e insegurança. Tem o apego à mãe que mamou até 6 anos, a avó que perdeu, a base familiar que ela queria e não teve. Insegurança gerada na infância, perfeito. Isso mesmo. É esse raciocínio que eu quero que vocês tenham. Esse raciocínio. Vamos lá. Vou voltar um pouquinho atrás nas questões que essa paciente viveu, tá? Olha só. Essa foi uma paciente que ela era uma filha caçula, dentro de 10 filhos. Ela mamou na mãe até os 6 anos de idade. Tinha muito apego, tá? Muito apego. Mas essa foi uma criança que ela sofreu abuso durante a infância, não teve, né, forças para contar para a família. O pai era alcoólatra, né, muito controlador, a mãe muito dominadora, né, muitas crises de ciúme entre o pai e a mãe, muitas brigas que ele presenciou, tá? Então, olha só, precisamos entender que esse ambiente que essa paciente vivenciou durante a infância foi um ambiente de medo e insegurança. Medo e insegurança. Então, o medo e a insegurança resfriou as energias, gerando o quê? Gerando apego. Gerando, né, essa alteração de forma, que aí sim começou a gerar, né, alterações tanto lá na madeira, como frustrações, raivas, mágoas, possíveis rancores e também tristeza e depressão. Tristeza e depressão. Tá? E aí também isso reverbera gerando excessos de ansiedade. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram pegar essa visão? Então aqui, o frio vem pelo medo e a insegurança, que vai gerar então mais ainda apego, tá? Porque quando ela estava dentro do ventre da mãe dela ainda, possivelmente a briga entre o pai, a mãe, as traições do pai podem ter gerado também esse medo na mãe que reverberou para a filha. Tá? E aí entra o apego. E o apego, então, depois gera frustrações, raiva, irritação, tristeza. E isso pode desencadear na ansiedade. Show? Show? O apego é mais da terra. A terra é a mãe. Então esse apego, essa obsessão, né? Show? Não é que o metal não possa estar envolvido, ele pode estar associado também. Fez sentido? Então, a melhor forma para nós tratarmos essa paciente de uma maneira mais efetiva
é você fazer o tratamento de curto, médio e longo prazo. E você pode fazer isso aqui, né? Olha só, ela tem muito desequilíbrio de terra, madeira, né? E água. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer, né, associando VB41 TA5 com BP4 CS6 para trabalhar a madeira e a terra, né, a alteração de forma ali da madeira, e podemos usar então F3 mais BP3 para melhorar esses padrões de desequilíbrios, né? Podemos usar o triângulo do útero. Triângulo do útero são os pontos estômago 25 mais baço 15 mais VC4. Tá? Por que triângulo do útero? Por que triângulo do útero? Olha só, nós temos... Ixi, o quadro hoje foi pequeno, né? O quadro hoje foi pequeno. Ó, vou apagar a idade dela aqui e vou colocar aqui para vocês. Por que triângulo do útero? Professor, você é sempre show. Não vejo a hora de ter aula presencial de inteligência emocional com você aqui em Curitiba. Estamos chegando, Karen. Vai ser incrível estar aí com vocês. Vai ser incrível, tá? Olha só. Nós temos o umbigo, né? E aqui nós temos o... Eu sou um ótimo desenhista. Útero. E aqui nós temos os ovários. Perfeito? Útero e os ovários. Então, o ponto estômago 25, ele fica aqui, ó. 2 dedos, né? 1,5 lateral ao umbigo. E o baço 15 fica aqui, ó. 4 dedos. Então, baço 15, estômago 25. E para baixo nós temos VC4. Então, se você quer trabalhar apenas o útero, você vai usar estômago 25 com VC4. Agora, se você quiser trabalhar os ovários juntos, você acrescenta o baço 15. Faz o triângulo do útero ou triângulo dos ovários. Tá? Isso vai ajudar no tratamento da endometriose. Mas a grande virada de chave aqui, tá? A grande virada de chave nesse tratamento aqui é você promover para essa paciente a racionalização e a conscientização das emoções. Porque é uma paciente que ela fala que ela não tem confiança nas pessoas. É uma paciente que ela fala que ela é difícil de perdão. E pensa, realmente é difícil perdoar numa situação dessa. Mas olha só que a partir do momento que ela entende que tem um autoconhecimento, que tem um autocontrole das emoções, isso vai gerar uma inteligência emocional para ela saber lidar com as situações. E ela entender que aquilo não precisa ficar como uma cicatriz nela. Ela pode liberar isso, liberar em forma de perdão. Mas falar é muito fácil. Acontecer é difícil. Por isso que eu estou extremamente apaixonado em acupuntura na inteligência emocional. Porque sem eu falar nada para essa paciente, eu posso usar uma linha terapêutica de inteligência emocional que vai fazer, trazer uma limpeza, trazer uma dessensibilização emocional tão profunda nessa paciente, que quando ela vê, ela, nossa, hoje eu sou outra pessoa. Eu até perdoei por tudo que eu passei. Eu não explico para o paciente, Tati, justamente por conta disso, justamente para não trazer um processo de indução do meu tratamento. Se eu falo para você, olha, eu vou fazer acupuntura em você, mas você vai ter uma dor de cabeça depois. 70% de chance de você ter a dor de cabeça. Porque eu induzi. Então eu não conto, não falo. Eu faço e deixo que o paciente traz essa informação para mim depois. Tá? Sim, eu vou tirar a foto do quadro e posto lá no canal do acupunturista no Telegram, tá? O link está na minha bio, tá? Sempre eu posto depois da live aqui do Café com Acupuntura a foto do quadro lá no canal do acupunturista no Telegram. Então, para essa paciente, eu posso vir e fazer uma dessensibilização gestacional. Assim como eu posso fazer para os 2 filhos dela, para já limpar essas emoções desses pacientes, tá? Faço isso para limpar as emoções, dessensibilizar as emoções que essa paciente pode ter sido
recepcionado da mãe quando estava no ventre da mãe dela, ainda mais que ela falou que o pai era muito autoritário, tinha muitas traições, tinha muito ciúme da mãe. Então, justamente isso poderia trazer essa recepção dessas emoções. Tá? Posso fazer do sistema límbico? Posso também. A princípio, posso até fazer do sistema límbico, dessensibilização do sistema límbico. Essa dessensibilização do sistema límbico eu vou te mostrar na prática amanhã, na terceira aula. Tá? Depois disso, eu inclusive posso ir associando, né? Fazer a dessensibilização da água, então para melhorar esse medo e essa insegurança, né? Dessensibilização da água. Posso fazer essa dessensibilização junto com o sistema límbico, junto com clareza mental, junto com discernimento, para o paciente trazer para a racionalização e para a conscientização. Então, essa linha terapêutica, clareza mental, discernimento, dessensibilização do sistema límbico, eu vou mostrar amanhã na terceira aula do Laboratório de Acupuntura da Inteligência Emocional. Você não pode perder essas aulas. Não pode. Elas ficam disponíveis por pouquíssimo tempo. Quando você vê, ela já sumiu. Então assista ao vivo. Vai ser transformador na sua vida. Tá? E aí, eu posso fazer a dessensibilização da terra para melhorar esse apego, essa alteração de forma. Posso fazer a dessensibilização da madeira e do metal. Posso fazer a dessensibilização do fogo. Podendo associar tudo isso aqui, com clareza mental, com discernimento, para trazer não só a limpeza emocional, mas também, né, o discernimento. Para essa paciente entender que aquilo não é dela. Que ela precisa deixar todo esse lixo que foram contaminando ela ao longo do caminho. Faz sentido isso para vocês? Essa é a grande virada de chave. É aqui que nós diferenciamos os colocadores de agulha para os pacientes que são acupunturistas fora da curva. Não, essas dessensibilizações são feitas em várias sessões. É um tratamento, é uma linha terapêutica. É uma linha terapêutica. Aqui você vai gastar 10, 12, 15, 20 sessões para gerar um processo de autoconhecimento nessa paciente. Para começar a gerar um processo de limpeza. Se você pega uma casa muito suja, você vai dar conta de limpar ela num dia só? Não. Às vezes você vai passar semanas limpando uma casa muito suja. Que teve reforma, teve pintura. Às vezes você vai ter que pegar as espátulas e ir ali tirando cada gotinha de tinta que caiu no chão, que tá manchado. É uma marca, é uma cicatriz. Então, é um processo de limpeza. E por muitas vezes, quando você pega uma casa muito suja, que tá com muitos respingados de tinta, você lava uma, lava duas, lava três e ainda tem algumas manchinhas. Isso vai saindo com o tempo. Faz sentido isso para vocês? É isso que deixa a acupuntura brilhando os nossos olhos. Exatamente, a acupuntura não é mágica. É um processo, é uma linha terapêutica, é uma transformação. Você vai estar usando a acupuntura para mostrar para o seu paciente um autoconhecimento. É mostrar para o seu paciente que ele pode olhar ele mesmo de fora para dentro para ele ter uma transformação de dentro para fora. Show, hein? Nossa, hoje eu me empolguei aqui. Mas fez sentido para vocês? Isso ajudou de alguma forma? Então, aula hoje, aula 2 do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você assista ela primeiro para você chegar para a aula 2 já entendendo o processo que eu vou explicar na aula 2. Porque senão você vai ficar um pouco perdido. Aula 3, amanhã, 8 horas da noite, eu entro com protocolos na prática para você começar a entender como fazer as dessensibilizações, como melhorar a racionalização e a conscientização das emoções dos seus pacientes. E domingo eu entro numa quarta aula bônus extra para explodir a mente de vocês. Show? Outro fator. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me mande no direct que eu coloco aqui na lista pra gente fazer, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Qualquer dúvida também pode me chamar no direct, né?
E entrem no canal do Acupunturista no Telegram, que eu vou postar a foto do quadro lá e o replay desse Café com Acupuntura também. Beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Podem contar comigo, porque aqui é para explodir a mente mesmo. Eu faço isso aqui, né? O Café com Acupuntura é toda terça e quinta-feira, mas quando tem um evento de uma magnitude como o Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional, eu acabo fazendo isso aqui todos os dias. Para quê? Para que você consiga ter uma linha de raciocínio dentro dos casos clínicos. Beleza? Então, aguardo vocês hoje na aula 2. Aproveite, convide todos os seus colegas para assistir essas aulas, tá? Porque precisamos de acupunturistas que façam a diferença na vida dos pacientes. E é isso que eu proponho aqui para vocês. Beleza? Convide todos eles. Vamos transformar a acupuntura nesse país. Vamos mostrar que a acupuntura não é só colocar agulha. A acupuntura é muito mais do que isso. E por isso eu preciso de vocês. Vocês, juntos comigo, vamos fazer essa diferença. Tá? Então um grande abraço, um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Foi incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. E um grande abraço e até mais. Até a noite. Tchau, tchau.